Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Fala pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto aqui na TV Farol, trazendo para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Hoje eu estou trazendo o presidente municipal do PT, Marcelo Nascimento, que vem conversar com a gente, trazendo um raio-x do partido, algumas discordâncias dentro do mesmo e também como é que anda o partido na esfera nacional. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural do Sebrae, do Governo do Estado e também da Algás. Fazendo mais com muito menos. A gente volta já. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje estou trazendo uma referência do Partido dos Trabalhadores aqui em Alagoas. Estou falando do presidente municipal do PT, nosso querido Marcelo Nascimento, que vem bater um papo aqui com a gente, dando uma radiografia a nível federal e a nível estadual aqui do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, eu quero agradecer, Marcelo, a sua vinda aqui no nosso programa e já perguntando quem é Marcelo Nascimento. Seja bem-vindo. Obrigado, Neto. Obrigado, telespectadores. É sempre uma honra, Neto, prestigiar aqui o seu programa. O Nicolas, né, o diretor que está aniversariando hoje. Um grande abraço. Nosso amigo Nicolas. Felicidade, aqui. Nicolas. Minha amiga Betânia, da produção aqui do programa. E esse grande amigo, pessoal, que é o Neto, um excelente comunicador, um amigo, uma pessoa que a gente sabe que pode contar em todas as horas. Então, a honra é toda minha, a honra e o orgulho de estar prestigiando e estar mais uma vez aqui no seu programa, que tem uma audiência grande, que tem pessoas com qualidade que acompanham as notícias aqui vinculadas nesse programa. Coisa boa. Mas respondendo a minha pergunta, quem é nosso querido amigo Marcelo Nascimento? Olha, se autodefinir não é uma tarefa fácil, verdade. Mas assim, digamos que eu sou uma pessoa que procura viver antenado com os fatos, com a realidade, com o pé no chão, né? E com o coração cheio de paixões. Uma delas é as transformações sociais que esse país precisa, né? A justiça social. Então, eu sou, digamos assim, uma pessoa que é apaixonada pela luta em defesa da justiça social e contra as desigualdades que existem no nosso país. Eu vou dividir o nosso bate-papo aqui, Marcelo, em três partes. A primeira, o Marcelo Nascimento, para que você possa conhecer, pessoal de casa, o Marcelo Nascimento antes do PT, seminarista. Depois o Marcelo Nascimento, que há 23 anos milita no PT. E também, por fim, o Marcelo Nascimento, presidente do partido, que hoje é governado a nível federal pelo governo Lula. Então, assim, antes, né, de ser do Partido dos Trabalhadores, você foi seminarista. Algo muito interessante, principalmente já trabalhando naquela oportunidade pelas causas sociais, né? E aí, de repente, você viu que não era, né, a sua praia, não era aquilo que você sentia feliz. Eu achei isso de sua parte uma coisa muito bacana, porque ali você já foi honesto com você mesmo, com Deus. Né? Eu digo sempre que para pregar o evangelho não precisa
está diuturnamente dentro de uma igreja, você tem que saber qual é a sua vocação. E você viu que não era a sua. Fala um pouco para a gente, pessoal de casa, né, esse momento da sua vida no qual você se colocou à disposição, né, para ser padre e de repente viu que ali não dava para você. Como é que se deu isso tudo? Neto, a espiritualidade, ela está presente na minha vida como o amor ao ser humano, como a autoestima, o amor próprio. Então, desde criança, por vocação também da minha mãe, que era uma mulher muito devota, né? Era uma cristã católica muito praticante, né? Eu comecei minha trajetória na Igreja Católica, inicialmente como coroinha, depois como agente de pastoral, coordenei as pastorais sociais da Igreja Católica em Matriz de Camaragibe, e depois tive a grata satisfação, né, por indicação do padre Valério Breda, que foi arcebispo bispo de Penedo, inclusive, né, que encontra-se no plano espiritual. Através do Dom Valério Breda, na época padre Valério, eu pude ter a oportunidade de frequentar o seminário salesiano, né, a Ordem dos Padres Salesianos em Recife, inicialmente em Carpina, depois em Recife. E, assim, agradeço muito, Neto, o aprendizado humano e cristão que eu tive na Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição que forma homens e mulheres para a vida, né? Não só para a espiritualidade, né? Inclusive, eu gostaria até de deixar aqui a minha solidariedade a todos os católicos e também outras lideranças religiosas que, nesse momento, se juntam numa corrente de orações pela saúde do Papa Francisco, que vive um momento muito delicado da sua saúde, né? Perfeito, Marcelo. E aí, quando você enxergou que ali não era a sua praia, honestamente com Deus, você entregou, né, aquele momento da sua vida na qual você se colocou à disposição de Deus, mas não largou Deus, largou só o projeto, e aí foi viver a sua vida e, de repente, né, há 23 anos você é integrante do Partido 32. 32. É integrante do Partido dos Trabalhadores. Como é que o partido, antes da gente entrar um pouco no Marcelo, presidente do PT municipal, né, o Marcelo que tem uma ligação direta com todas as lideranças do PT a nível de Brasília, antes da gente entrar nessa esfera, como é que se deu a sua entrada, né? Como que você conheceu o Partido dos Trabalhadores? Olha, ainda quando eu estava no seminário em Recife, eu era de uma corrente dentro da Igreja Católica chamada de Teologia da Libertação. Quem é praticante, né, na igreja sabe do que eu estou falando. Era uma corrente que, de certa forma, foi até mal interpretada por algumas pessoas, alguns cristãos, por parte do clero também, que achava que os padres, seminaristas, leigos, que eram adeptos da Teologia da Libertação, queriam criar um partido político dentro da Igreja Católica, né? Um partido de esquerda, um partido comunista, como nós fomos comumente chamados naquele período, né? Então, eu estudei em Recife, tive aula com personalidades da Igreja Católica, né? O próprio Leonardo Boff foi professor convidado em alguns momentos, Frei Beto e tantos outros ícones, né, do movimento da Teologia da Libertação dentro da Igreja Católica. O que é que esse movimento queria, Neto? Queria que a Igreja fosse a voz dos sem voz, das pessoas mais humildes da sociedade, que preparasse os cristãos, sobretudo os trabalhadores, as pessoas mais vulneráveis socialmente, para se organizar no sindicato, na associação, no clube de mães, etc., para começar a ter consciência crítica, consciência política e exigir das autoridades do Estado que atendesse às suas reivindicações e assim transformasse o país, o Brasil em especial, num país mais justo, mais igual, que as desigualdades sociais que nós convivemos com ela durante todo esse período do Brasil República, né? A questão da fome, da miséria, do desemprego e tantas outras coisas, pudessem ser amenizadas graças ao esforço da própria população que seria protagonista desse processo de transformação social. Infelizmente, essa perspectiva
de um grupo da Igreja Católica foi abortada pelo clero do Vaticano, que não permitiu que esse movimento, na década de 80 até a década de 90, início da década de 90, pudesse evoluir dentro da própria igreja. Então, muitos padres foram expulsos, leigos foram afastados. Eu, por exemplo, tive muitas restrições na minha caminhada enquanto seminarista católico, mas, assim, as pessoas continuam com seus ideais de vida, eu continuo com o meu ideal de vida, só que não mais no espaço interna corporis da Igreja Católica. Hoje, num partido político, né? Há alguns anos atrás, no movimento social, eu pude também participar de vários movimentos sociais, o movimento LGBT, que eu fui fundador, o movimento de direitos humanos aqui em Alagoas, que acompanhamos vários casos emblemáticos de violência, como o assassinato do vereador Renildo, lá em Coqueiro Seco, o assassinato do fiscal de renda, me falha a memória agora, Silvio, né? E tantos outros casos emblemáticos que surgiram aqui no estado de Alagoas e que nós, organizados através do Fórum contra a Violência, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, fomos uma voz ativa na sociedade, no sentido de pedir justiça e exigir a responsabilidade judicial, né, em cima daqueles que ousaram tirar a vida de algumas pessoas. E aí, no caso, né, você muito bem se apresentou, né, dentro da esfera dessa concepção de vida, de atendimento, na qual foi abortado pela igreja. No caso, o Partido dos Trabalhadores foi onde você encontrou a identidade, a semelhança daquilo que você gostaria de continuar? Exatamente. Eu, já adolescente, matriz de Camaragibe, aos 16 anos, mais ou menos, já era presidente da Associação de Moradores da cidade, já organizava as pastorais sociais da Igreja Católica, que na época tinha como padre o vigário Dom Valério Breda, né? Só para você ter uma ideia, a primeira ocupação de reforma agrária no litoral norte de Alagoas deu-se em Jacuípe, na Fazenda Boa Vista, e eu era presidente da Associação de Moradores de Matriz de Camaragibe, cedi o prédio, o auditório da associação, para os trabalhadores sem terra se reunirem, conseguir transporte, inclusive, para que eles se locomovessem até o local da ocupação da terra naquele. Então, essa foi a primeira ocupação do Movimento Sem Terra no litoral norte de Alagoas e teve o meu DNA, teve o meu apoio, minha parceria nesse momento histórico ali. E hoje, depois eu fui visitar o assentamento Boa Vista, em Jacuípe, e o assentamento Conceição, em Porto Calvo, que eu apoiei e, inclusive, cheguei a trabalhar para o INCRA como educador social, trabalhando a questão de cooperativismo em alguns assentamentos aqui do estado de Alagoas. Interessante que, diante de todo esse trabalho que você vem desenvolvendo dentro do Partido dos Trabalhadores a nível Alagoas, em 2017 você é eleito presidente municipal do partido, num momento muito importante. Naquele momento da sua eleição, né, da escolha de Marcelo Nascimento, ali já nascia o desejo do Marcelo Nascimento, né, que no pleito anterior, que daqui a pouco a gente vai tocar no assunto, foi candidato pelo PT, a vereador, uma experiência ímpar na sua vida, né, como saudado que o é, né, você é eleito presidente municipal do Partido dos Trabalhadores, um avanço considerável diante de um partido, né, que tem a sua grandeza. O que representou para você naquele momento? Neto, não foi uma eleição tão fácil assim. Primeiro, eu concorri, tive 3 concorrentes dentro do PT, né? A professora Sandra Lira, professora da UFAL, um excelente quadro do Partido dos Trabalhadores. O professor Luizinho, da UNEAL, também foi meu concorrente naquela eleição. E eu pude, inclusive a eleição em 2017 foi para o segundo turno, né? Porque ninguém atingiu os 50%, que o regulamento do PT... 50% mais um, né? Seria que é necessário, né? Então, a eleição foi para o segundo turno. Aí eu fui com a professora Sandra Lira disputar o segundo turno e obtive uma vitoriosa votação naquele momento. E estamos na condução do PT desde 2017. Em 2019, eu fui reeleito presidente, mas não fui sozinho. Teve uma disputa interna dentro do PT. Eu concorri com outra candidatura e novamente fui reeleito, né? De forma que
Para mim, Neto, ser presidente do PT foi uma missão, tem sido uma missão, porque o meu mandato termina em setembro, né? Não é fácil você presidir um partido da magnitude do PT, o maior partido de esquerda da América Latina, que tem demandas diárias. Todos os dias a gente precisa se posicionar sobre algum fato. Ou o transporte escolar, que a prefeitura está negligenciando, a prefeitura de Maceió, ou as matrículas, que está uma bagunça, o processo de matrícula. E eu falo isso com muita indignação, porque eu fui gestor de educação em Maceió, fui secretário executivo, secretário adjunto da CEMED, e sempre cuidei com muito zelo das escolas, do processo de matrícula. Na época a gente implantou a matrícula online, exatamente para não ter aquela fila gigantesca de pais esperando para matricular seus filhos, e ver a cidade assim jogada às traças dessa forma aí na educação, na saúde, né? É muito triste. E o PT se posiciona o tempo todo sobre essas questões, não só sobre questões afetas ao município de Maceió, mas também afetas ao estado de Alagoas, o cenário nacional. Então, ser dirigente do PT, não só presidente, mas todo o colegiado de dirigentes, significa que você tem uma missão, você tem um encargo, uma responsabilidade política, que é representar hoje os 12 mil filiados do PT na capital do estado. E filiados exigentes, pessoas que querem que o PT se posicione, que tenha opinião sobre determinados assuntos. Então, um partido da magnitude do PT, da responsabilidade do PT, que elegeu o presidente Lula agora pelo 3º mandato consecutivo, né? Elegeu a presidenta Dilma por 2 mandatos, ou seja, nós já estamos há praticamente 5 mandatos na presidência da República. É um partido que é o espelho entre as organizações de esquerda, nacionais e internacionais. Nós temos uma responsabilidade e nós precisamos, muitas vezes, abdicar da vida pessoal para se dedicar a esse projeto político. Então, não é uma tarefa fácil. Eu estou encerrando meu mandato em setembro, né? Quero entregar a casa organizada, tudo bonitinho, para o meu sucessor ou sucessora, né? E, assim, com muito orgulho de ter dado essa contribuição aqui em Maceió, sabe, Neto? Sem dinheiro de fundo partidário, porque o PT municipal não recebe recursos do fundo partidário. Então, muitas vezes a gente faz uma festa, por exemplo. Eu gosto de explorar a questão cultural, porque, assim, a política em si ela é uma atividade muito difícil, né, das pessoas ingerirem, né, debates, né, discussões políticas o tempo todo. Então, eu busquei também o lado cultural da militância política. Então, todo ano a gente desenvolve várias atividades culturais, um baile de carnaval. Nas festas juninas, a gente tem um arraiá, que já se chamou Arraiá Lula Livre, Arraiá do 13, o baile Meu Coração é Vermelho. Faço feijoada com sambão, para que os filiados se aproximem do partido e percebam que o partido não é só discussão política, também tem um lado cultural, né? Lúdico. Social também, né? Que as pessoas podem se encontrar para tomar uma cerveja, para comer uma feijoada. E por aí a gente vai ganhando a mente e os corações das pessoas para o nosso projeto. Interessante o que você falou, e aí eu quero já pegar esse vácuo, né? Eu ia falar um pouco sobre o governo federal, mas para que a gente faça uma tratativa a nível estadual, né? Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade como presidente municipal do PT e passasse uma radiografia para principalmente as pessoas que militam, né, com o PT, o Partido dos Trabalhadores. O que é que está vendo o PT de Alagoas, que, né, no último pleito foi uma rachadura para todo canto, foi um candidato por um lado, outro para o outro não apoiou fulano de tal, cicrano, que eu não vou dar nome, né, e de repente também aparece aquela situação, né, da questão do presidente estadual. Enfim, eu acho que é um momento importante, né, para que você aqui no programa Neto Alto, é um programa que nesse momento está sendo inserido para praticamente todo o estado. Estamos na TV Farol, canal aberto, né, agora de 13 horas da tarde. Então, assim, o que é que houve? O que é que está havendo com o PT municipal? Vocês fazem parte de 2 secretarias dentro do governo do estado. Além da SAL. E também a SAL, né, que é também uma importante ferramenta para o alagoano. Né, e não combina muito, né, diante da participação que vocês têm dentro do governo, né, mas eu acho que é o momento, né, de você olhar para o alagoano agora e explicar,
né? O que é que tá? Cadê aquela unidade capitaneada pelo Paulão aqui dentro do nosso estado? E de repente a gente vê, né, outros artistas, né, outras pessoas, né, que chegam para poder também colaborar com as suas ideias, mas que cria arranhões, né, de um lado do outro. Talvez existem pessoas, né, que não aceitam a negatividade, não, o não, né? Talvez um quer um sim demais, enfim. O cobertor está curto para o PT de Alagoas? Neto, o PT é uma instituição privada, claro, mas que é feita de homens e mulheres, de seres humanos. Enquanto seres humanos, nós estamos suscetíveis a erros e acertos. Às vezes a gente acerta mais do que erra, né? Essa tem sido a pegada, né? E quando erra, tem que corrigir o rumo para não continuar errando novamente, né? Então, assim, o ser humano falha, o ser humano erra, faz uma projeção e, de repente, essa projeção dá errado, né? É claro que o PT tem um exercício exaustivo da democracia, né? Nós exercitamos muito esse instrumento da democracia interna, né? Mas nem sempre chegamos a um denominador comum. Às vezes as pessoas têm vaidades pessoais, projetos pessoais, mas também o projeto coletivo de mudança é o projeto defendido pela maioria dos filiados e filiadas. O que eu quero lhe dizer é que nós ainda temos esperança. O PT pode retomar o partido, retomar o seu rumo, né? Se reposicionar politicamente nessa cena política. Algumas pessoas cometeram equívocos. Entre os discípulos de Jesus Cristo, passei, né, fazer uma citação bíblica aqui, houve quem traísse, quem, né, cometesse equívocos, e dentro do PT também há seres humanos, há pessoas que têm falhas e a gente está corrigindo essas falhas. Eu trouxe para Alagoas, Neto, uma tendência para quem é de casa que ainda não sabe, não entende, o PT é formado por vários grupos internos, grupos políticos, ideológicos, tal, que têm visão sobre projetos de sociedade diversos, bem distintos, né? Eu trouxe para Alagoas um grupo que ainda não existia aqui, que se chama Movimento PT. Movimento PT é mais do que uma tendência dentro do PT, ou uma corrente, como alguns preferem chamar, dentro do PT. É um chamamento para que a militância do Partido dos Trabalhadores retome os rumos do PT e recomponha a sua caminhada, né? É por isso que nós lançamos agora, no sábado passado, a candidatura do Romênio Pereira, que é o secretário internacional do PT, que visitou mais de 160 países, já esteve com vários embaixadores da China, do Japão e etc. E é um cara que tem feito as relações internacionais do PT, sobretudo os países com perfil mais socialistas, comunistas, etc., né? Então, o Romênio veio escolheu Maceió para lançar a sua candidatura nacional a presidente do PT. E no domingo nós tivemos o lançamento da candidatura do companheiro Ronaldo Medeiros, o deputado Ronaldo Medeiros, a presidente estadual do PT. Então, nós estamos no momento de disputa interna para renovar a direção do partido. Na realidade, você está querendo, né, na condição de timoneiro também desse partido importante para todo o país, né, a nível de Alagoas, você está querendo colocar novamente no trilho do desenvolvimento pessoal, né? Porque tem o desenvolvimento social, né, e o que realmente o PT está precisando aqui no nosso estado, né, o desenvolvimento, né, pessoal, que as vaidades seja que você traduz para a gente aqui, né, que as vaidades fiquem de fora, né, e a solidez do partido como um partido, né, muito importante a nível Brasil, né, como você mesmo falou, né, volta a ser realmente destaque, principalmente no nosso estado, e que essas arestas sejam aparadas. De que forma você enxerga o segundo governo, né, do PT, por meio do presidente Lula, que nesse momento está no Japão, né, buscando exatamente as relações internacionais, comerciais, né, e trazer novos horizontes, novas parcerias para dentro do país, dentro do Brasil? Olha, o presidente Lula, desde o primeiro momento que assumiu o comando do país, iniciou um processo de reconstrução de pontes, sobretudo com outros países, porque o presidente anterior, ele cometeu vários problemas diplomáticos, falhas diplomáticas, né? Teve um arranhão com o governo chinês,
se recusou a receber o governo chinês aqui, teve um problema diplomático muito grave, né? E a China é um país, por exemplo, importantíssimo do ponto de vista estratégico para relações comerciais e diplomáticas com o Brasil. A China está entre os primeiros países a despontar no ranking de desenvolvimento internacional. Então, o Brasil não pode abrir mão de ser parceiro da China, assim como não pode abrir mão de ser parceiro comercial do Japão. O Japão fornece tecnologias avançadas para o Brasil. E o Brasil fornece para o Japão produtos da agricultura, né? Produtos alimentícios, a indústria tecnológica também. Então, essa parceria entre os países é fundamental para que o Brasil continue no plano internacional, tendo essa relação de amizade e de diálogo com outras nações e possa se fortalecer do ponto de vista econômico. Só para você ter uma ideia, Lula foi à China acompanhado de 100 empresários. 100 empresários brasileiros estão lá assinando contrato com outras empresas chinesas, com o governo, aliás, com outras empresas japonesas, com o governo do Japão. Isso significa investimento no solo brasileiro. Perfeito. Só um presidente equivocado, como foi o anterior, não percebe a importância das relações internacionais, as relações de amizade entre os países, né? E as relações comerciais. Então, Lula, só para você ter uma ideia, o imperador japonês só recebe um chefe de Estado por ano. O chefe de Estado que ele escolheu para receber esse ano foi o presidente Lula. Então, Lula priorizou essa agenda no Japão porque compreende que o Japão é uma potência econômica e tem muito a oferecer ao Brasil, do mesmo jeito que o Brasil tem a oferecer ao governo japonês. Então, o governo está na linha certa, já visitou a China, já visitou vários outros países, né? Os Estados Unidos agora teve uma eleição meio conturbada, um presidente que fala muita bobagem, inclusive do próprio Brasil, né? Eu espero que o Trump repense a sua forma, porque ele está fechando a interlocução internacional com o Brasil e com várias outras potências internacionais. Isso não é bom para a economia norte-americana. O Brasil dialoga com todos os países do planeta. Só que quem não quer dialogar, nós não vamos insistir. Nós temos que respeitar a autonomia dos outros países, assim como queremos que eles respeitem a nossa autonomia. E o presidente Lula tem colocado isso de forma muito veemente. Eu não vou me rebaixar, não vou ser capacho do presidente norte-americano, como ele trata outros países menores, né? Pelo planeta fora, né? Então, é uma questão de uma política assertiva que o presidente Lula tem adotado de relações internacionais, e isso tem beneficiado muito o Brasil. Voltando para a esfera de Alagoas, o governo Paulo Dantas, vocês participam do governo, né, juntamente com o governo Lula também dando todo o apoio, né, e tem tido secretarias de extrema expressão, como a da mulher, né, a recursos hídricos também, uma secretaria muito importante, né, e na contramão das relações internas do PT, vocês têm feito, né, um trabalho muito eficaz, eficiente, tanto é que o governo Lula está sempre de portas abertas para Alagoas. Eu diria, no campo político, 2026, o PT e o MDB marcham juntos em Alagoas? Eu sou um dos defensores dessa aliança. Se deu certo com Renan Filho no primeiro mandato, no segundo, com Paulo Dantas agora no primeiro mandato, porque a gente não poderá replicar essa aliança, que foi a aliança que garantiu que o presidente Lula fosse eleito em Alagoas, tivesse a maioria dos votos aqui no estado de Alagoas, né? Que o presidente Lula tivesse votação expressiva em vários municípios do estado de Alagoas, e o governador Paulo Dantas tem sido um parceiro imprescindível, não só no plano nacional, né, com relação ao governo Lula, é um parceiro que tem as portas abertas dos ministérios, da presidência da República. Lula faz muitos elogios à gestão do governador Paulo Dantas, assim como aqui em Alagoas nós também temos uma grande admiração, estamos muito felizes com o rumo que o governo tem dado aqui na educação, em várias áreas estratégicas, né? O governador Paulo Dantas manteve o ritmo
de mudanças, de avanço do ex-governador Renan Filho, e nós estamos no governo contribuindo em duas pastas importantes, de direitos humanos e de meio ambiente e recursos hídricos, contribuindo com esses avanços significativos que Alagoas tem tido, inclusive tirando Alagoas do mapa da pobreza, da fome, trazendo muitos investimentos aqui internacionais para o estado de Alagoas. Rapidamente, o tempo está praticamente estourado. Importante para que você saiba, né, eu digo sempre que o pleito 2026 já começou. Na sua avaliação, no caso, a Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB continua em 2026? Rapidinho, por causa do nosso tempo? Olha, a federação foi uma criação desses partidos, né, com o intuito de fortalecer, do ponto de vista político e ideológico, né, uma comunhão entre esses partidos que estão no campo progressista, de esquerda, né? Hoje nós fazemos a avaliação que faltou algo mais, que é necessário que essa federação não se restrinja só à questão eleitoral, da disputa no período eleitoral das eleições, mas que essa federação assuma um protagonismo a partir de propostas programáticas entre os três partidos, de produção acadêmica, de produção de conhecimento teórico e político, orgânico, coisa que não aconteceu, e nós estamos avaliando a continuidade ou não da federação. Poderá ter um término, como alguns dirigentes nacionais do PT gostariam, né? Ou poderá ser implementada com novos partidos e realmente ter uma dimensão muito gigantesca, com 5, 6, 8 partidos políticos. Estamos amadurecendo qual é o destino que nós daremos à federação. Mas aqui em Alagoas, a federação, além de ajudar na eleição de Paulo Dantas, elegeu 2 deputados federais, Paulão e Luciano Amaral, elegeu 2 deputados estaduais, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo, e agora na eleição de vereador aqui em Maceió, elegeu Teca Nelma e o Silvio Camelo Filho. Então, teve resultados, só precisa aprimorar mais essa ferramenta para que ela dê mais respostas ao que nós esperamos. Só um pequeno ajuste, né? Seria mais ou menos isso. Eu quero, Marcelo, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, toda a nossa equipe que está por trás das câmaras, primeiro dizer que é um prazer, mais uma vez, recebê-lo, de portas abertas, sempre aqui para o pessoal do Partido dos Trabalhadores, né? Eu quero, né, na sua pessoa, meu amigo, né, da velha guarda, desde quando eu era da Volkswagen, o primeiro carro do Marcelo foi eu que vendi, tive o prazer de abrir o sorriso nos lábios dele, então eu falo com muita autoridade, eu quero ter o prazer de recebê-lo mais vezes e, claro, que você faça dessa cadeira sempre a sua verdadeira tribuna, amigo. Muito obrigado, Neto, Betânia, Jonathan e todos os telespectadores. Como eu disse, é sempre uma satisfação. Com o Neto aqui, pessoal, ninguém fica constrangido ou tímido de falar, porque o Neto é essa figura aqui que ajuda o entrevistado a ter desenvoltura aí na entrevista, né? E deixar um grande abraço para vocês. Nós continuamos aí na luta por uma sociedade melhor e que o PT seja mensageiro da esperança. Muito obrigado. Nada, a porta sempre aberta para todos os partidos aqui do nosso estado que queiram fazer como Partido dos Trabalhadores, sentar aqui e falar com o seu povo, tá bom? Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está desestimulado, chateado, sua empresa não vai para frente, Neto, tá tudo uma bagaceira. O estoque foi pro beleléu, já gastei meu capital de giro. Calma, vai a dica do programa Neto Alto amanhã, dá um pulinho no Sebrae. Diga lá, olha, assistindo o programa Neto Alto, eu vim aqui procurar um consultor do Sebrae e para ele você relata tudo que o Neto aqui está falando para que ele possa, para cada situação, colocar uma solução. Por quê? Porque o Sebrae é a verdadeira esperança do empreendedor alagoano. Só o Sebrae consegue fazer com que o seu sorriso volte, tá bom? Um recadinho rapidinho, bacana. Você que é empreendedor do volante, você que é taxista, Uber, que faz exatamente do seu carro a sua verdadeira empresa. Gente, a Allgás está com soluções especiais. Bota a GNV no seu carro que você vai ter 45% de desconto no sentido de economicidade. Gente, você sabe o que é isso? É você, durante o mês, você gastar R$1.000 e
passar a gastar somente R$550 com o gás GNV, porque a Algás lhe garante essa solução de economicidade. Então, vai a dica do programa Neto Alto, coloca GNV no seu carro e vai, com certeza, usar os produtos, né, da Algás, porque vai valer a pena. E olha que você vai ligar para mim, Neto, meu carro está numa economia bárbara e agora, claro, eu estou levando mais dinheiro para casa porque somente a Algás consegue fazer com que você vá muito mais longe, tá bom? E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @Programa Neto Alto, como também Marcelo Nascimento, o maior portal de comunicação do estado de Alagoas. Vai lá que o programa da gente tá lá, viu? É só ir lá embaixo, tem todos os programas. Portal Cada Minuto, então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado. Tá bom, pessoal? Na direção cinematográfica, meu amigo Maciel Rufino. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los amanhã, 11h30, aqui na TV Farol, levando todas essas informações. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau. Valeu. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas.